E vamos falar sobre a CPI do crime organizado, que aprovou nesta quarta-feira a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Fundo Arlen, que comprou uma participação do resort Taiaiá, lá no Paraná, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O requerimento apresentado pelo senador Sérgio Moro pede os dados referentes ao período de 9 de fevereiro de 2021 a 29 de janeiro de 2026. Mas quem vai trazer mais detalhes e me fazer companhia nesta quinta-feira é a repórter Camila Xavier. Camila, bom dia. Traga essas informações para a gente de um assunto muito importante, né? Envolvendo aí mais a questão do Banco Master. Bom dia, Camila. Bom dia, Marília. Bom dia quem nos assiste nesta manhã aqui da quinta-feira. Pois é, antes de explicar exatamente esse requerimento e o que ele representa, eu vou só explicar essa relação desse fundo, do pedido, né, de quebra de sigilo desse fundo com o ministro Dias Toffoli. Isso porque esse fundo Arlen, ele era administrado pela Reag Investimentos. Reag Investimentos que tem ligação com Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Worcar, o CEO do Banco Master, e que também é ligado ao Banco Master. Então, esse fundo Arlen, foi responsável pela compra de mais de 65 mil ações, exatamente 65.850 ações do Taiaiá, esse resort que é administrado, né, estava vinculado à Madrid Participações, empresa da qual Dias Toffoli era um dos sócios. Ele, inclusive, chegou a admitir, depois que essa questão veio a público, né, a sua conexão com o Taiaiá e com o Banco Master, depois que isso veio a público, ele admitiu ter tido participação na sociedade da Madrid Participações. E esse pedido de quebra de sigilo bancário, então, Marília, foi visto como uma forma da CPI driblar o impedimento imposto pelo Supremo Tribunal Federal de ter acesso às informações bancárias e fiscais da Madrid Participações, essa empresa que, como eu falei, teve como um dos sócios o ministro Dias Toffoli. Isso porque eles tinham obtido, a CPI conseguiu obter acesso a essas informações, mas logo em seguida, depois desse sigilo ter sido quebrado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acabou revertendo essa quebra de sigilo e afirmou que a CPI deveria ignorar esses dados, deveria não acessar esses dados. Então, essa quebra de sigilo do Fundo Arlen, então, foi vista como uma forma de a CPI driblar esse impedimento e, então, conseguir ter acesso a parte dessas informações para levar adiante essa investigação que mira também o Banco Master, Marília. E, além disso, ontem a CPI, nessa reunião que aconteceu aqui no Senado Federal, também aprovou outros requerimentos, como a convocação de Marta Graeff, que é ex-noiva, ex-namorada de Daniel Worcar, ela que deve vir, então, na condição de testemunha. Ela não aponta, não é uma das investigadas nessa CPI, nessa investigação que mira o Banco Master, mas é vista como uma testemunha crucial. Isso porque a gente viu nas últimas semanas, nos últimos dias, né, Marília, diversas conversas de Marta Graeff com Daniel Worcar falando sobre assuntos, informações essenciais para essa investigação, como a relação de Daniel Worcar com autoridades, encontros que ele teve com essas autoridades. Além de Marta Graeff, também foi votado outro requerimento de convocação, mas que aí foi negado, foi rejeitado, que era o de Valdemar Costa Neto. Ele que entrou na mira da CPI depois de falar que recebeu doações de campanha, que o PL recebeu doações de campanha de Fabiano Zettel, o cunhado de Daniel Worcar, e além do PL também teriam recebido essas doações o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Todas essas doações teriam sido feitas em 2022. Por conta disso, o senador Humberto Costa queria
iria convocar Valdemar para prestar esclarecimentos aqui na CPI, mas esse requerimento então foi rejeitado. E falando em Valdemar, Marília, ele também apareceu